Então, prezados, tudo bom com vocês? Hoje, iremos continuar falando sobre configuração organizacional, abordar bastante a questão da divisão do trabalho. A gente já começou a falar sobre esses fundamentos na última aula, mas a gente vai dar continuidade hoje para que a gente consiga finalizar logo essa unidade e dar prosseguimento no nosso conteúdo. Segundo Mitzberg, 2003, toda atividade humana organizada origina duas exigências fundamentais. Quais são? São exigências fundamentais e opostas, ou seja, a divisão do trabalho em tarefas mais simplificadas e a coordenação dessas tarefas para a obtenção dos resultados desejados. Ou seja, toda atividade humana que realmente seja organizada, ela origina duas exigências, que segundo esses especialistas são fundamentais e opostas, que é dividir o trabalho em tarefas mais simples e coordenar essas tarefas para a obtenção dos resultados que são desejados. A partir desse ponto de vista, o autor considera ainda que a estrutura de uma organização pode ser simplesmente definida como a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e como é feita a coordenação entre essas tarefas. Então, segundo esse grande especialista, a gente consegue definir a estrutura de uma organização simplesmente pela soma total de todas as tarefas. Por exemplo, a gente não vai ter uma atividade que tem que ser elaborada, e a gente vai dividir essa atividade em tarefas mais simples para que a gente possa de fato conseguir alcançar os resultados. Ou seja, então, segundo esse grande especialista, a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e como é feita a coordenação entre essas tarefas pode definir a estrutura de uma organização. E isso nós temos plena certeza que é válido até hoje. Geralmente, quando a gente tem uma tarefa para ser executada, um trabalho, uma atividade para ser executada, a gente divide aquele trabalho em tarefas mais simples. E assim a gente vai obtendo êxito em cada tarefa, tarefa 1, 2, 3, 4, tarefa mais simples. E na soma da execução e no sucesso dessas tarefas, a gente consegue de fato conseguir um êxito como um todo, como uma atividade humana organizada. Então vamos falar um pouco sobre a divisão do trabalho, porque como o Mitzberg fala para a gente, que a gente tem uma atividade e a gente vai dividi-los em tarefas, é a divisão do trabalho em tarefas mais simples para que a gente consiga executar. E isso vai estar somado à coordenação dessas tarefas para a obtenção dos resultados. Então vamos fazer rapidinho e falar um pouquinho mais sobre a divisão do trabalho. Muitos ainda associam a divisão do trabalho à administração científica de Taylor ou à linha de montagem de Ford. Mas existem registros muito anteriores. Talvez o mais importante conhecido seja o de Adam Smith, que já em 1776, ou seja, mais de 230 anos atrás, apontava em seu célebre livro, A Riqueza das Nações, a divisão do trabalho como um fator multiplicador da produção, elemento essencial para gerar uma riqueza universal que contemplasse até as classes mais baixas da população. Ora, para que nós percebamos que essa questão da divisão do trabalho é algo bastante antigo. Já foi dada essa importância pelo célebre Adam Smith no livro dele, em que ele aborda essa importância da divisão do trabalho. Ou seja, essa temática não é recente, essa temática tem um tempo significativo. Por isso que a gente tem que dar atenção, por isso que é tão discutido. E de fato nós sabemos que a divisão do trabalho, ela é importante. Ela é implementada até hoje dentro das organizações. Certo? Então vamos dar continuidade. Então, como eu citei, todo o trabalho, toda atividade humana organizada, ela tem que ter o quê? Ela é dividida em tarefas mais simples para poder ser executada, ou seja, a divisão do trabalho. E essa divisão do trabalho, ela atua de forma conjunta com a coordenação dessas tarefas, com a divisão do trabalho em si. Para que tem que ocorrer uma coordenação
para que a gente consiga obter êxito, para que a gente consiga alcançar os resultados desejados. A partir de agora, a gente vai dar um destaque mais significativo a essa questão da coordenação de tarefas. Se por um lado, dividir o trabalho em tarefas mais elementares resulta em ganhos de produtividade pela simplificação e especialização, por outro, as pessoas passam a ter dificuldade para coordenar as ações na obtenção de resultados, por empreender as atividades mecanicamente, desprovidas de sentimento de unidade e conjunto. Cumpre-se as tarefas sem se saber de sua contribuição ou consequência. Mitzberg, em 2003, propõe mecanismos básicos para se efetuar a coordenação das tarefas a serem executadas, que são o ajustamento mútuo, supervisão direta, padronização de processos, padronização de processos, de saídas e de habilidades e conhecimentos. Veremos um pouquinho sobre cada um, certo? Olha, vamos voltar nesse primeiro parágrafo aqui. Existia um grande problema quando a gente faz uma divisão de tarefas. Muitos especialistas colocam em xeque a questão de que, como às vezes você vai dividir as tarefas e aquele teu colaborador pode fazer aquela atividade muitas das vezes sem entender a importância dela para o conjunto da obra, para o processo produtivo da empresa, para o serviço que a empresa oferece, enfim. Como é mencionado, cumpre-se as tarefas sem se saber de sua contribuição ou consequência. Então, essa era uma questão muito debatida dentro da divisão do trabalho, certo? Da divisão do trabalho. Por quê? Porque o colaborador, as pessoas, elas passavam a ter esse sentimento de não conseguir compreender a importância da tarefa em que executa, a importância, a consequência dos erros que ali poderiam ocorrer, qual seria a consequência se apresentasse algum problema na execução daquela tarefa. Então, se por um lado dividir o trabalho em tarefas mais elementares resulta em ganhos de produtividade, pela simplificação e especialização, por outro, as pessoas passam a ter dificuldade para coordenar as ações na obtenção de resultados. Vai ser uma dificuldade em si, você vai ter que coordenar essas ações para obter os resultados, porque, por exemplo, você coordenar uma equipe de trabalho que executa uma determinada tarefa, mas que aqueles colaboradores não entendem, não compreendem a importância daquela tarefa para o processo da empresa, ou que não conhecem as consequências de um erro ali na execução daquela tarefa para toda uma cadeia produtiva, tudo isso aí era levado em consideração. Então a coordenação de tarefas ela é muito importante. Não adianta você somente fazer a divisão do trabalho. Você tem que fazer a divisão do trabalho de forma sistemática, com excelência, e você vai ter que também coordenar as tarefas. Você também tem que implementar a coordenação. E como esse grande autor Mitzberg, ele propõe mecanismos básicos para se efetuar a coordenação das tarefas a serem executadas, como ajustamento mútuo, supervisão direta, padronização de processos, enfim. A gente vai discutir um pouquinho sobre cada um a partir de agora. Vamos falar um pouco sobre o ajustamento mútuo. Em organizações mais simples, a necessidade de coordenação limita-se ao ajuste natural entre as operações dos operadores, definido através de um processo simples de comunicação informal à medida que aparecem as exigências. Por exemplo, na operação de um pequeno supermercado, os caixas que ficam ociosos nos horários de menor movimento podem auxiliar na reposição dos estoques, podendo ser convocados a qualquer momento para reassumir suas tarefas caso a demanda de clientes assim o exija. Isso possibilita reduzir a necessidade de pessoal e aperfeiçoar o uso do tempo dos funcionários. Então essa aqui mostra uma característica clássica do ajustamento mútuo. Isso é muito comum em organizações mais simples, organizações mais simples, mais pequenas, em que a necessidade de coordenação limita-se a um ajuste natural entre as operações dos operadores, certo? Definido através de um processo simples de comunicação informal à medida que aparecem as exigências. Se eu fosse vocês, eu marcaria logo essa introdução aí que é importante. Agora a gente tem a supervisão direta. A supervisão direta
ela já tem uma complexidade maior, né? O ajustamento mútuo, a complexidade é bem pequena, né? São ordens naturais de ajustamento entre as linhas de trabalho dentro da empresa. Na supervisão direta, a gente já tem uma operação que atinge uma complexidade maior, ou seja, tende-se a utilizar outro mecanismo de coordenação. A supervisão direta ocorre quando se define uma pessoa para ser responsável pelo trabalho de outras, dando instruções e monitorando ações. Ou seja, nós temos aí a supervisão direta, que tem uma característica vinculada a uma complexidade maior dentre as operações. E como você tem uma complexidade maior, você necessita de uma pessoa que vai ficar responsável pela supervisão do trabalho de outras pessoas, dando instruções, monitorando ações, etc. Aproveitando o exemplo anterior que nós citamos no ajustamento mútuo lá do supermercado, fazemos uma adaptação para ilustrar este mecanismo. Por exemplo, ao expandir os negócios, o proprietário do supermercado percebe que deve aumentar o número de caixas, o que exige a contratação de uma pessoa responsável pelo gerenciamento da equipe. As empresas do ramo utilizam a figura do líder de caixas, né? Que é o responsável por todos os eventos e decisões relacionados ao setor. Ou seja, quando você já tem, né, um ajustamento mútuo, é mais com operações simples, empresas pequenas. Supervisão direta já tem operações mais complexas, de maior complexidade, empresas maiores, que você necessita de uma pessoa que fique responsável pelo trabalho de outras pessoas. Isso é muito comum da gente encontrar nas empresas, né? Empresas de médio porte, a gente já consegue, né, verificar essa necessidade de uma supervisão direta, certo? Então vamos agora falar sobre a padronização. Agora nós temos a padronização. Uma terceira ferramenta, né, é a padronização do trabalho. A gente padronizar o trabalho. Isso significa, porque se você padronizar o trabalho, fica mais fácil de você coordenar. Mas quando você padronizar o trabalho, vai contribuir muito, vai facilitar muito a coordenação do mesmo, né? Isso significa, o que é a padronização? Significa definir previamente como serão executadas as tarefas, ou seja, aquele teu colaborador vai ter que seguir aquele padrão, vai ter que seguir aquela linha lógica, vai ter que seguir aquelas tarefas. Como elas serão executadas? Você vai ter que também padronizar as maneiras de execução da tarefa. Quais serão as especificações dos produtos? Quais deverão ser os resultados do desempenho de cada um? E ainda que habilidades deverão possuir os funcionários para realizar seu trabalho, certo? Então, isso é padronizar, né? A padronização do trabalho ela é importante, ela contribui muito para a sua coordenação, facilita muito a coordenação, quando você padroniza um trabalho. Mitzberg, 2003, apresenta 3 formas básicas de padronização. Existe a padronização de processos. Neste caso, a execução do trabalho é específica e deve ser seguida pelo operador. Isto é, ele deve conhecer para poder realizar, né? Deve conhecê-la para poder realizá-la. Ou seja, a execução do trabalho ela é específica e deve ser seguida. Você tem uma padronização de processos, certo? Uma padronização de processos. Você padronizando processos, você consegue de fato, né, ter uma maior facilidade em termos de coordenação. Mas aí na questão da padronização de processos, o teu colaborador ele tem que conhecer o processo para ele poder realizar, né? Mas é uma forma que facilita muito a coordenação em si. Tá? Vamos ver outra padronização. Da mesma forma que a gente tem uma padronização de processos, nós temos uma padronização de saídas. Também muito conhecido dentro... Padronização porque a padronização de saídas está vinculada aos resultados, né? Padronização de saídas, padronização de resultados. Essa padronização ocorre quando os resultados do processo de trabalho são pré-determinados. Nós já sabemos qual é o padrão dos resultados. Nós já sabemos como os resultados, né, são predeterminados. O que significa especificar de antemão como devem ficar os produtos fabricados, assim como qual deve ser o resultado obtido pelos empregados. Por exemplo, a gente já sabe, né,
como um produto final, né, o produto pronto, o produto final, ele tem que ser fabricado como ele deve ficar. Ou seja, uma padronização de saída. Se aquele produto não atender às exigências, né, às especificações de saída, de fabricação, ele foge ao padrão, certo? Então a gente tem aí uma padronização de saídas. O teu produto, ele tem que seguir um padrão, ele tem que seguir tarefas ali vinculadas dentro de um padrão, né? Porque senão, se ele fugir aquele padrão, o teu produto final, ele está fora, ele não está dentro da consonância exigida pela empresa. Então, quando você padroniza também as tuas saídas, você padroniza teus resultados, também vai contribuir para você controlar, para você coordenar, certo? Isso é muito visto dentro de empresas produtivas, né? De manufatura, que produzem tal, algum bem, certo? Então, também existe a padronização de saídas. Você pode padronizar processos, você pode padronizar saídas. Todas essas padronizações te ajudarão na coordenação das tarefas. Vai facilitar a tua vida. Existe também a padronização de habilidades e conhecimentos. Ela se dá quando o tipo de treinamento exigido, né, para o desempenho do trabalho já está especificado, ou seja, ou a pessoa recebe o treinamento antes de assumir a atividade para a qual foi contratada, ou já deve possuir os conhecimentos e habilidades necessários para exercer o cargo. Uma padronização de habilidades e conhecimentos está vinculada à necessidade de treinamento para que aquele colaborador consiga executar sua tarefa de forma com excelência. Aquele colaborador, ou ele vai ser treinado para adquirir essas habilidades, ou ele já deve ter o conhecimento em si, né, e essas habilidades antes de exercer o cargo. Muitas das vezes você também padroniza isso aí, para que de fato você não tenha tanto trabalho para coordenar. Porque, por exemplo, se aquele funcionário não tiver competência e não tiver competências e habilidades para executar tal tarefa, com certeza ele vai ter muitos problemas na execução da mesma. Isso é fato. E isso vai atrapalhar na coordenação do trabalho em si, na coordenação daquelas tarefas. Então tudo isso aí é levado em consideração, certo? Então você tem padronização de processos, você tem padronização de resultados, você pode ter uma padronização de habilidades e conhecimentos, mas toda padronização visa o quê? Visa facilitar o processo de coordenação das tarefas em si, certo? Porque nós dividimos o trabalho, existe a divisão do trabalho, ou seja, você vai delimitar tarefas mais simples para execução, né, que vai facilitar muito e para obter os resultados, mas você tem que coordenar essas tarefas. Sem coordenação, existe grande probabilidade de você não conseguir êxito no trabalho. Então você tem a divisão do trabalho e a coordenação, certo? Sempre isso vai acontecer. Prezados, a partir de agora a gente vai falar sobre um fundamento muito corriqueiro, muito importante dentro dos feedbacks, dos comentários sobre estruturas organizacionais e que é muito comum de ser cobrado em provas, em concursos públicos na área da administração, que é a questão da organização em 5 partes, que dá vinculado à estrutura de trabalho proposta por Mintzberg. Como é formada essa estrutura de trabalho? Quais são os elementos que compõem uma estrutura de trabalho segundo esse autor, segundo esse pesquisador, certo? Vamos analisar. A organização em 5 partes. As organizações são formadas por subsistemas ou componentes, como indicado na figura 9. E a função destes é garantir a sua operação e sobrevivência, né? Para tal, eles dependem de fluxos de materiais, informações e interrelacionamentos, o que sugere a possibilidade da adoção de diversas configurações possíveis. Entretanto, né, uma em particular, ou seja, uma configuração em particular, merece destaque, que é a estrutura de trabalho proposta por Mintzberg, né? Essa estrutura de trabalho é uma estrutura mais cobrada, uma das estruturas mais conhecidas dentre, né, dos conceitos da administração. Essa estrutura é composta por 5 elementos, né? 5 elementos: o núcleo técnico, a alta administração, a média gerência, o suporte técnico e o suporte administrativo.
certo? Segundo Mintzberg, a estrutura de trabalho dentro de uma organização, de uma empresa, ela vai ser composta por 5 elementos: núcleo técnico, alta administração, média gerência, suporte técnico e o suporte administrativo. A importância e o tamanho de cada um desses componentes vai variar de acordo com as condições e características da empresa, né? De acordo com as condições e características de cada empresa, mas esses 5 elementos compõem uma estrutura organizacional, compõem uma estrutura de trabalho, principalmente, segundo esse grande autor, certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada um, certo? Vamos começar falando do núcleo técnico, né? O núcleo operacional. Então, prezados, nós temos agora, vamos falar sobre o núcleo técnico ou núcleo operacional, né? Por que operacional? Porque é composto pelos operadores, né? O núcleo operacional é composto pelas pessoas, ou seja, operadores, que realizam, na acepção da palavra, a produção da organização, em termos de produtos e ou serviços. Certo? O núcleo operacional, pessoal, são as pessoas que estão envolvidas na produção da empresa, certo? Realmente são aquelas pessoas que vão produzir, são as pessoas que são responsáveis diretas pela transformação das entradas em saídas, certo? Geralmente a gente fala que o núcleo operacional é a base da pirâmide, né? Vai ser a base da pirâmide. São as pessoas que estão ligadas diretamente ao processo produtivo de uma empresa. Por exemplo, se for uma empresa de manufatura, quem é que pertence ao seu núcleo operacional? É todos aqueles que estão ligados diretamente ao setor de produção, certo? Ao setor de produção. Por exemplo, no Malbras, ali na Albras, quem é que pertence ao núcleo operacional da Albras? São todos os operadores. Todos os operadores de chão de fábrica, todos aqueles colaboradores que estão ligados diretamente à produção da empresa, pertencem ao seu núcleo operacional, pertencem à base da pirâmide, certo? Por exemplo, já numa empresa de seguros, quem é que pertence ao núcleo operacional? Numa empresa de seguros, a gente vai oferecer um serviço, então quem vai oferecer são os vendedores, analistas, avaliadores, certo? Então, a gente tem um núcleo operacional. Toda empresa tem o seu núcleo operacional. Os colaboradores que estão vinculados ao núcleo operacional são aqueles responsáveis diretos pela produção da empresa, né, pela produção da organização, né, em termos de produtos e também de serviços, ou dos dois, né, de forma conjunta. Eles são responsáveis diretos. Por exemplo, se for no caso de uma empresa de manufatura, ou seja, uma indústria que produz algo e tal, os colaboradores que pertencem ao seu núcleo operacional são responsáveis diretos pela transformação das entradas, ou seja, matéria-primas, insumos, em saídas. Vamos transformar a matéria-prima, insumo, em produto final. Quem atua diretamente nesse setor pertence ao núcleo operacional da empresa. Segundo Mintzberg 2008, os operadores desempenham 4 funções principais. Assegura os inputs para a produção, ou seja, assegura as entradas para a produção, transformam os inputs em outputs, né? Ou seja, transformam as entradas em saídas, distribuem os outputs, distribuem as saídas e fornecem apoio direto às funções de entrada, de transformação e de saída, certo? Então a gente tem que entender essas características dos colaboradores que pertence ao núcleo operacional. Tem que entender, segundo esse autor, que o núcleo operacional faz parte dessa estrutura, né, da estrutura de trabalho. É muito comum, toda empresa tem um núcleo operacional, certo? Toda empresa tem um núcleo operacional. Vamos agora analisar um outro elemento, um outro componente, certo? Que é o suporte técnico. O suporte técnico, a sua função é auxiliar a organização, né, a empresa, a se adaptar ao ambiente. Possuidores de conhecimento técnico, estes funcionários ou analistas buscam soluções para os problemas e oportunidades para novos desenvolvimentos.
criam inovações para serem utilizadas pelo núcleo técnico, né, o núcleo operacional, e auxiliam nas adaptações e mudanças. É composto principalmente por pessoal técnico especializado, qualificado e experiente. Distingue-se 3 tipos de analistas: analistas de sistemas e métodos, que padronizam os processos de trabalho; analistas de planejamento e controle, né, que padronizam as saídas; e analistas de pessoal, que padronizam as habilidades. Então, o suporte técnico ele vai dar condições, né, para que uma empresa consiga se adaptar ao ambiente organizacional que ela está inserida. O suporte técnico ele vai criar inovações, né, que vai ser utilizada pelo núcleo operacional da empresa. Vai auxiliar nas adaptações da empresa, na adaptação dela ao mercado, nas mudanças. E uma grande característica é que os colaboradores que pertencem ao suporte técnico da empresa são especializados, qualificados e experientes. Uma grande característica, né, de quem faz parte do suporte técnico da empresa. Vamos falar agora de outro componente. Agora temos o suporte administrativo. O suporte administrativo ele é responsável pela operação e conservação da organização, de manter a organização, de conservar, da manutenção dela, né, considerando tanto os elementos físicos como humanos. Atua fora do fluxo de trabalho operacional. O suporte administrativo engloba atividades como a gestão de pessoas, manutenção de máquinas, equipamentos, entre outros. Então, a grande função do suporte administrativo está ligada à operação e principalmente à conservação da organização, a sua manutenção, a sua conservação. O suporte administrativo tem essa finalidade. E vamos falar agora um pouco sobre a alta administração, ou seja, que é a cúpula da empresa, está no topo da pirâmide. A alta administração, né, todos os membros da alta administração, ou seja, a cúpula da empresa, têm responsabilidade global pela empresa, na responsabilidade total. Né? Segundo Mitzberg, a cúpula estratégica é encarregada de assegurar que a organização cumpra a sua missão de modo eficaz e também que atenda às necessidades dos que a controlam ou detêm o poder sobre ela. Tais responsabilidades envolvem 3 conjuntos de obrigações: supervisão direta, relações com o mundo exterior, desenvolvimento da estratégia da organização. Então, a alta cúpula da empresa ela é responsável por toda a gestão, pelas tomadas de decisões, né, pelo desenvolvimento estratégico, por ampliação, por tudo, certo? A alta cúpula ela tem uma responsabilidade global pela empresa. E a média gerência? Quais são as características da média gerência? A média gerência executa as atividades de mediação entre a alta direção e as outras áreas da organização, e também a implantação das diretrizes e a coordenação dos diversos subsistemas. A média gerência é quem está no meio da pirâmide, certo? Ou seja, aqueles que vai interligar a alta cúpula com a base, certo? Com o núcleo operacional, certo? Ele vai fazer essa ponte, né? Esse meio de campo entre a alta cúpula e o núcleo operacional da empresa, juntamente tendo a ajuda do suporte técnico e do suporte administrativo, certo? Esses componentes são os componentes básicos, né, de uma estrutura, né, organizacional em si, certo? Então é importante que vocês fiquem sabendo desses conceitos técnicos. Eu acredito que muitos já se depararam com isso nas empresas em que já trabalharam, que atuaram, mas é importante, como a disciplina a estrutura organizacional, a gente tem que entender a formação dessa estrutura, né, de trabalho, né, segundo Mitzberg. Vamos para a parte 2 da nossa aula, tá ok? Deixa um like, se vocês gostaram da aula, deixa o seu nome nos comentários e vamos para a parte 2.